gente! Eu sou a Lari, da Seixas da Manga, e eu tô aqui pra contar pra vocês a história do meu fim de ano de 2013 para 2014. A gente tá praticamente na metade da viagem, porque foram cinco cidades e a gente tá na terceira. A gente tá na terceira cidade, então já foram duas, terceira, a gente tá na metade da viagem. E a terceira cidade da viagem foi Viena, capital da Áustria. Só queria esclarecer algumas coisas que no vídeo anterior eu fiquei em dúvida se eu tinha viajado pela DB, que é a empresa de trens alemã, ou pela OBB, que é a austríaca. E eu fucei aqui e descobri que eu fui pela austríaca, e eu peguei o trem às 13h34 em Munique e cheguei às 17h30 no dia 26/12 de 2013 em Viena. 17h30, 5h30 da tarde já é escuro, então por isso que eu achei que eu tinha chegado tipo, super tarde da noite. Não sei se no vídeo eu cheguei a falar isso, mas na minha cabeça tá escuro, pra mim é noite, já tá tarde. Mas não, a gente chegou lá 5h30, talvez um pouquinho depois, porque sempre rola um pouquinho de atraso, assim, no inverno é comum os trens reduzirem um pouco a velocidade, essas coisas, então acaba dando uma atrasada. Só queria avisar, tipo, falar pra vocês, quer ver, foi uma viagem de, então, 4 horas, nossa, pra mim pareceu muito mais curto, e eu paguei 60 euros, eu achei um preço ótimo. De ônibus não tava tão mais barato e de avião com certeza estava muito mais caro, e o conforto dos trens da OBB é incrível. Mas então, eu cheguei em Viena às 5h30 da tarde, 6 horas, já estava um breu, e eu estava acompanhada de outros 2 brasileiros, o Guilherme e o Thiago. Nossos hostels eram muito próximos um do outro. Eles ficaram no Wombats, que é na rua da estação central da Hauptbahnhof de Viena, e eu fiquei no quarteirão de baixo, um pouquinho mais pra frente, assim, também na rua de baixo, super perto, não dava nem 5 minutos caminhando do meu hostel pro deles. E meu hostel, ele tinha um nome engraçado, depois eu coloco aqui na descrição ou lá no texto do blog, exatamente o nome do hostel, porque era um nome super alemão, super austríaco, e enfim, eu não lembro de cabeça. Mas ele era muito bom, assim, eu fiquei num quarto gigantesco, fiquei com um pessoal que não respeitava muito, assim, que tinha outras pessoas no quarto, assim, eles... É engraçado, eles eram asiáticos, e todo asiático com quem eu divido o quarto, eles são barulhentos, e eles têm hábitos, eu não sei se é o fuso horário, mas eles têm uns hábitos, assim, muito estranhos. Eles acordam no meio da madrugada pra mexer em mala, enfim. Mas o hostel tinha um banheiro bom, muito bom. Eu fiquei no quarto misto. E o hostel, ele tinha 2 prédios na mesma rua. Um onde ficava a recepção, tudo, e um outro só de apartamentos. Eu fiquei nesse só de apartamentos, era super silencioso, talvez por causa disso. E era muito bom. Na primeira noite eu me despedi dos meus colegas e fui pro meu hostel, me instalei e tudo, e eu precisava pagar, e o hostel não aceitava cartão, então eu tive que sacar. E eles falaram, não, aqui ó, subindo pra rua principal da rua da Hauptbahnhof, você vira à esquerda e já tem um banco. Só que o banco não estava funcionando, então eu tive que caminhar um tempão, assim, pelo menos uns 15 minutos, até encontrar um caixa que eu pudesse sacar o dinheiro, né, que lá eles chamam de ATM. Saquei o dinheiro, voltei pro hostel, paguei a minha estadia, terminei de me instalar e fui comer. Eu não me lembro direito o que eu comi, mas eu reparei que tinham vários restaurantes árabes na região. Eu acho que eu voltei pra Hauptbahnhof e acabei comendo no McDonald's. Eu acho que foi isso. Eu voltei pro hostel, continuei a minha maratona de filmes do Wes Anderson. Wes Anderson, toda hora eu falo errado, porque do Wes Anderson, e dormi. Foi um dia assim, meio tranquilo. De manhã eu tava em Munique, peguei o trem, cheguei em Viena, me adaptei a Viena, dormi pra começar já bem o próximo dia. Eu tinha trocado contato com os meninos que ficaram no outro hostel, e de manhã a gente começou a conversar, trocar mensagem pra ver o que a gente ia fazer. Se a gente ia fazer alguma coisa juntos, se ia cada um pro seu lado, enfim. E eis que eu fui encontrá-los no hostel deles por volta das 10 horas da manhã. Que era quando o dia já estava finalmente estabelecido, porque lá estava amanhecendo um pouco tarde.
Só apareceu o Thiago, ele falou que o Guilherme estava ocupado com uma garota na noite anterior, então que provavelmente ele ia nos encontrar depois. A gente aproveitou e pegou... A gente pegou a companhia de outros dois rapazes, de um cara e de uma menina coreana super bonitinha, que cumprimentava a gente assim. O cara, eu acho que ele era também coreano, ou ele era asiático só, eu não sei de onde ele era. Não me lembro o nome de nenhum dos dois, desculpa. Enfim, mas isso também não se importam, certo? E... enfim, a gente foi pegar o metrô na estação próximo a Hauptbahnhof. E foi muito engraçado, porque eu e o Thiago, quando a gente chegou na estação, a gente foi comprar os bilhetes de trem, óbvio, né? Do metrô. E os dois falaram, ué, o que vocês estão fazendo? Mas vocês vão pagar a passagem? Porque lá, assim como na Alemanha, não existe catraca. Você simplesmente compra o bilhete, valida o bilhete e viaja. Na Holanda também é assim. Mas existe uma catraca mais física, assim, tipo... Não sei, na Holanda eu sentia que mesmo não tendo catraca, eu me sentia catralizada, sabe? Enfim, e lá não, você simplesmente compra a valida e entra no trem. E... a gente foi comprar o bilhete, óbvio. E eles, nossa, não, eu achei muito engraçado, porque a coreaninha toda bonitinha, tipo, eu não vou pagar transporte público. Só que, gente, eu acho o seguinte, a multa é 40 euros. Se você não paga lá na hora, eles têm um jeito de te cobrar, sabe? Você vai ficar devedor. E não é tão simples assim se livrar da multa. Então, você paga, sei lá, 1,20, 2 euros pra rodar, ou paga 40 euros numa multa e passar, sei lá, ficar ligado pra ver se vai vir alguém ou não, se tem fiscal ou não. Eu prefiro gastar esse dinheirinho, sei lá, sou bobona, sou bolsa, que seja, mas eu prefiro fazer investimento da minha segurança e tranquilidade. A primeira parada, depois que a gente entrou no metrô, foi a Stephansplatz, onde fica a Stephandom, que é a Catedral de Viena, que é a Catedral de São Estevão. É um prédio lindo, enorme. A gente ficou muito tempo do lado de fora olhando pra ela, simplesmente bobos. E assim, você sai do metrô, você já dá de cara com ela, sabe? É muito louco, é muito bonito. Depois, em Budapeste, eu descobri que o ladrilho do telhado dele, o tipo de telhado que eles têm é um telhado húngaro, veio direto da Hungria. E eu não sei dar mais detalhes, mas eu fiquei maravilhada. E quando eu cheguei lá na Hungria, em Budapeste, também tinha esse tipo de telhado. E a guia do Free Walking Tour que a gente fez falou que você podia encontrar aquele era um autêntico não sei o que lá, húngaro, e que se você já tinha passado por Viena, você tinha visto, e ele foi importado de lá. Enfim. A gente ficou lá um tempo, assim, olhando, a gente não sabia muito o que fazer, porque o Guilherme chegou depois dessa meia hora, 40 minutos, acompanhado da ucraniana, que foi a menina que ele conheceu na noite anterior, e ela se chamava Yulia. Eu tinha esquecido o nome dela completamente, eu perguntei outro dia no Facebook pra eles, e eles me falaram que era Yulia, e eu fiquei tipo, nossa, como eu esqueci um nome tão simples. Ela também era au pair na Holanda, só que ela morava em Den Haag ou Rotterdam, não me lembro direito agora. E ela estava viajando sozinha, então nada mais justo do que recebê-la. Porém, depois de um tempo a gente descobriu que ela era bem mala. Ela era um pouco pedante, sabe? A gente falava, nossa, que prédio lindo! E a gente conseguia identificar que era uma arquitetura mais gótica, um pouco romântica, cheia de rococó, essas coisas. Enfim, a arquitetura de Viena é simplesmente linda. Viena é uma cidade muito bonita, às vezes até bonita demais, acaba falando... Depois de um tempo você fala assim, nossa, mas será que é tipo, parece montagem, sabe? Não parece uma cidade real, porque ela é muito bonita e muito bem cuidada, sabe? E cheirosa. Eu falei, não sei se não lembro se era cheirosa, mas era uma cidade muito bonita, assim, sabe? E você não precisa comentar com a arquitetura, a não ser que você esteja realmente fazendo uma viagem arquitetônica, sei lá, é o que eu acho, pelo menos. Mas todo prédio que a gente via, a gente parava e admirava, ela queria fazer um comentário sobre a arquitetura do negócio, o
que poderia ter inspirado. Não sei. Só que ela também não sabia do que ela tava falando, então era tipo meio, oi? Então era meio... Ela era meio chata, assim, mas a gente conseguiu levar, até porque ela era boazinha, ela só era chata, né? O que a gente pode fazer? Às vezes a gente é chato, às vezes ela é chata, às vezes eu sou chata, enfim, né? Ela era bem... Ela foi uma companhia diferente, assim, sabe? Foi uma pessoa legal de conhecer, apesar de ser chata. Enfim, a gente, depois deles admirarem também a Stephansdom, a Catedral de São Estevão, a gente seguiu, saiu andando. Eu não sei como exatamente a gente saiu andando, mas a gente já saiu próximo a uma igreja chamada, acho que Peterskirch, que é a igreja de São Pedro. É uma igreja linda, 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 assim, eu fiquei, sabe, minúscula, mas muito ouro, oh meu Deus. Assim, era uma igreja muito bonita. E aí foi engraçado nessa hora, eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar da Yulia, que foi o seguinte, a gente tava saindo da igreja e aí tinha uns folhetinhos em várias línguas sobre a história da igreja, enfim. E aí ela pegou um em russo. E aí a gente perguntou pra ela, só que ela tem tipo, ela tem 20 e poucos anos, então ela nasceu provavelmente no final do domínio russo sobre a Ucrânia, sabe? E as pessoas que eu conheci que são da antiga União Soviética dessa faixa etária não sabem falar russo. E aí ela pegou o negócio e a gente falou, nossa, que legal, você sabe falar russo além de ucraniano? E ela falou assim, of course I know Russian. Ukraine was part of the USSR. E a gente tipo, não é of course, sabe? Tipo, não é tão simples assim. Sua família é russa, sabe? Não é, enfim. Mas ela falou tipo, óbvio. E eu, tá bom então, ok. Enfim, depois que a gente saiu de lá, a gente seguiu por mais alguns cantos e a gente saiu no Museu Cartier, que é o bairro dos museus. São vários museus, todos muito próximos um do outro, e a gente ficou lá um tempo, assim, a gente tava tendo uns artistas de bolha de sabão fazendo bolhas maravilhosas. Eu tirei 1 milhão de bolhas, tava eu e as crianças loucas, tipo, oh, bolhas lindas. E depois disso a gente saiu já perto do parlamento, não sei, até agora eu não consegui descobrir direito o que era. E logo depois a gente chegou então na Rathaus, que é a prefeitura de Viena, né? É muito bonita, a gente ficou lá, a gente conheceu outros brasileiros lá, porque quando você tá falando português não adianta, você vai conhecer brasileiros. E era uma família, porque a menina estava fazendo Ciências Sem Fronteiras na Irlanda, eu acho, e aí eles estavam viajando por lá e eles eram bem divertidos, bem legais. Eles tiraram várias fotos pra gente, porque não tinha ninguém que tirasse, então foi bem legal. De lá a gente passou pela ópera, que dizem que se você chegar e já perto do horário do show, da apresentação, você consegue comprar um ingresso super baratinho, ou se você tem que chegar super cedo, eu não sei, você chegando em determinado horário, você consegue comprar por 5 euros, sei lá, o bilhete pra você assistir a apresentação em pé no fundo, assim, mas é um lugar que hoje em dia acontece isso, assim, eu não sei se foi projetado pra você assistir em pé, mas enfim, e o pessoal fala que vale muito a pena, porque é uma coisa que custa caríssimo, você acaba assistindo por super barato e é caro, deve ser caro mesmo, porque em frente a Stephansdom tem um pessoal fantasiado com roupas de Mozart, assim, sabe? E eles ficam tentando te vender shows com pessoas de ex-músicos da orquestra sinfônica austríaca, não sei o que, blá blá blá, que eles dizem ser ex-músicos de lá, e eles querem te vender um show, assim, por 60 euros, que você não sabe se é bom, não parece bom. Enfim, então pra você ver na ópera mesmo de Viena deve ser caríssimo. Eu não cheguei a apressar, mas deve ser.
Esse primeiro dia a gente fez isso. No segundo, eu não sei, as coisas ficaram já misturadas pra mim, então desculpa. A gente fez isso. Depois o que a gente fez? A gente também visitou, acho que no dia seguinte, acho que foi isso, o Palácio de Schönbrunn, que eu não me lembro direito se é assim que se fala, mas eu lembro que a minha tia já foi pra Viena e ela falava que eu tinha que ir no Palácio da Sissi. E esse é o Palácio da Sissi. Quando a gente chegou lá, a gente foi a pé da rua da Hauptbahnhof, que é próximo dos nossos hostels, até lá. Aparentemente, pelo Google Maps, era só seguir reto. Se você tá na calçada da Hauptbahnhof, você vira à direita, segue reto até um parque e depois desse parque você vira à esquerda. E foi isso que a gente fez, mas na verdade era bem longe. A gente ficou um tempão andando, mas aí eu já não sei se a gente andava devagar porque tudo era motivo pra olhar ou se realmente era longe, mas a gente ficou um bom tempo andando, tanto que bateu uma fome, a gente parou no meio do lugar do rolê pra poder encontrar um lugar pra comer. A gente comeu. E aí eu usei o meu grande truque de você não sabe o tamanho das porções de um lugar, peça uma pizza individual, porque uma pizza individual sempre vai ser desse tamanho. Então, se você tá com muita fome, dá certo. Se você tá com pouca fome, você come, e normalmente não é caro, é mais barato que pedir uma massa ou alguma coisa assim. Isso quando você tem essa opção, né? Enfim, se você está no restaurante italiano ou italianish, você peça a pizza individual, você não vai se arrepender. Chegamos no Palácio da Sissi, Palácio de Schönbrunn, que era uma das residências da família real austríaca, do Império Austro-Húngaro, né? Enfim, ele é muito bonito. Quando a gente chegou lá, tava tendo ainda um mercado de Natal, um Kerstmarkt, isso em holandês eu não me lembro, o nome em alemão é gigantesco, assim, é Nachtmarkt, então Kerstmarkt em holandês tá tudo bem. O mercado de Natal, tomamos um Glühwein, que é o vinho quente, né, o famoso quentão, só que este é europeu. E a gente acabou não entrando no palácio em si, a gente ficou só no jardim, que já é coisa demais. E a gente subiu assim até onde tinha um monumento enorme construído, inclusive tava fazendo um frio horroroso e tinha uma noiva de vestido assim, braço de fora, tudo, tirando fotos lá, a noiva e o noivo. A gente ficou, caramba, tá frio e aqui deve ser muito bonito, sabe, pra você vir aqui tirar uma foto nesse frio com essa roupa. Mas enfim, muito bonito assim, valeu super a pena visitar o jardim e ver esse monumento. Depois a gente descobriu que era um monumento relacionado a alguma coisa com a Imperatriz Leopoldina, aqui do Brasil. Mas eu não me lembro direito a história também. Eu vi fotos desse palácio e ele lembra muito Versalhes, só que austríaco. Assim, Viena, dizem que Viena é a Paris do leste, né? E eu acho que eu concordo, assim, lembra muito, assim, porque é muito bem cuidado, muito bonito, muito planejado. Enfim, é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Depois que a gente saiu do jardim, a gente tava meio perdido e a gente tava com fome e a gente ficou muito confuso. E, enfim, eu não me lembro direito. Mas eu lembro que a gente ficou rumando assim, no final a gente acabou... Eu acabei comendo sushi num restaurante minúsculo, asiático. Eles comeram, sei lá, yakisoba, enfim. E a gente voltou, a gente conseguiu encontrar uma estação de metrô, eu acho. Eu não sei, tenho certeza não, mas acho que foi isso. E a gente conseguiu voltar pra próximo da onde a gente tava hospedado. Eu não me lembro, mas eu acho que eu saí super cedo de Viena pra Budapeste. Não foi não. Eu fui à noite, cheguei em Budapeste super tarde. O que eu fiz no meu último dia em Viena? Não sei. Eu fui dia 27, 28, 29, eu fui de Viena pra Budapeste. Eu saí de Viena às 19h02. Sim, no último dia, olha só que interessante. No último dia, a gente foi explorar de novo a região da Stefandon. A gente foi procurar
A Júlia não estava mais com a gente. O que a gente... Ah, não, olha só, lembrei. Eu tinha esquecido eu esqueci alguns detalhes aí, então. Na primeira noite, a gente foi num café, ali na região também da Stephanplatz. E é um café com gatos, ele é muito legal. Na noite seguinte, a gente foi patinar no gelo. Depois que a gente viu o jardim, a gente foi patinar no gelo. E eu morro de medo de patinar no gelo. Eu não sei porquê. Eu sinto que se eu relaxar, em vez de eu patinar melhor, que é o que vai acontecer, eu sinto que, na verdade, eu vou cair. Então eu fico tensa e as chances de eu cair são muito maiores. Eu nunca caí, mas eu tenho tanto medo de cair que... Enfim, e a primeira vez que eu patinei foi em Amsterdã. Em Viena é super organizado, as pessoas patinam dentro de um ringue quadrado, pelo menos nesse ringue que eu fui, que era bem próximo do centro, assim, de Viena, numa região mais central. Era enorme, enorme, e é um ringue quadrado, assim, com um círculo no centro, e as pessoas circulam esse círculo, assim, é super organizado, todo mundo na mesma direção, mas eu fiquei tensa, então eu fiquei muito próximo da corda do círculo do centro. E de tempos em tempos, assim, talvez de 15 em 15 minutos, passa o carro, eles apitam e aí todo mundo dá licença, passa o carro limpando não sei, tô saindo, limpando a pista de patinação pra todo mundo continuar patinando seguramente, assim, num gelo plano, bem cuidadinho, assim, muito legal. No último dia, a Yulia já tinha ido embora, só estava eu, o Guilherme e o Thiago, e a gente resolveu visitar o rio Danúbio, que corta Viena, passa por Viena, e não é muito longe da Stephanplatz, então a gente resolveu ir lá. Não tem nada demais, a música da Danube Azul, eu meio que me senti enganada, talvez porque eu já tava nublado. O rio não é azul, era um turquesa escuro, então talvez, pode ser que num dia ensolarado, bonito, realmente seja azul, um rio azulzinho, assim. Mas muito bonito, assim, a região em volta, tem uma escada, assim, que você desce pro nível do rio, é bem legal. Eu fiquei morrendo de medo de que os meninos ficavam chegando perto, assim, da borda, deles caírem, porque o rio, ele corre muito rápido e eu fiquei, acidentes. Mas enfim, depois do rio a gente foi procurar uma igreja jesuíta que existe em Viena. Deu um pouco de trabalho encontrar, mas a gente encontrou. As igrejas jesuítas, talvez por causa da filosofia, tudo, são meio sem graça perto das igrejas mais barrocas e góticas, assim. É menos grandioso, mas era bem bonitinha até. Depois disso a gente foi até a Hauptbahnhof, lembrei, eu ia falar não me lembro, mas a gente foi até a Hauptbahnhof porque eles iam também de Viena pra Munique, iam voltar. Eles iam de Viena pra Budapeste, que era pra onde eu tava indo também, e aí eu falei, peguem o mesmo trem que eu então, e a gente vai juntos. E a gente foi então comprar a passagem pra eles. A minha passagem não saía da estação da Hauptbahnhof, saía de uma estação depois da Hauptbahnhof. E eu aproveitei pra perguntar, tipo, se eu embarcar no trem na Hauptbahnhof, eles vão me tirar do trem? E a mulher falou, não, imagina, pode entrar no trem na Hauptbahnhof, não faz diferença nenhuma. E foi o que eu fiz. Eu não sei se podia mesmo, se a mulher do balcão só tava me enrolando, mas foi o que eu fiz, deu tudo certo. Aí depois que a gente passou lá, eles compraram a passagem, acabou sendo meio demorado, tava filas enormes porque era muito próximo do fim do ano novo já, era dia 29 de dezembro. E a gente foi, acho que, pegar nossas coisas e voltar pra estação. Eu não tenho certeza, desculpa gente, que já faz muito tempo, vocês me perdoam, né? E então pegamos o trem sentido Budapeste. Depois eu conto pra vocês como que foi a viagem de trem entre Viena e Budapeste, tá bom? Obrigada por terem assistido, esse vídeo foi meio longo, mas espero que vocês tenham gostado. Beijinho!